Pessoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pelos livramentos, pelos nossos irmãos evangélicos que usam bastante essa palavra, mas agradecer por essas bênçãos de Deus. Narrar um fato, né? Eu começo falando isso porque um amigo meu, policial civil, foi baleado na cabeça, mas graças a Deus não corre risco de vida nem nada. E começando o estudo hoje, assim, buscando uma reflexão, porque na rede social a gente vê o pessoal muito revoltado, muitas vezes com o Big Brother Brasil, com alguma outra bobagem, assim. E quando a gente vê um caso desses, de uma pessoa que já tinha passagem por tráfico, homicídio, tortura, diversas passagens, atingiu uma pessoa que estava trabalhando, um policial, a gente não vê nada. A gente como sociedade muitas vezes perde essa, poderia falar revolta, que nem todas as revoltas não são assim, destrutivas. Muitas coisas a gente deve se indignar com as coisas que estão erradas, principalmente a gente como espírita. A gente como espírita não pode ficar em cima do muro, porque tem aquela frase que fala, né, de boas intenções o inferno tá cheio. A gente como espírita deve se posicionar e não pode tolerar esse tipo de coisa. Porque imagina, a gente como sociedade relativiza muitas vezes o sofrimento de uma pessoa que estava trabalhando. Imagina, é algo assim que até é complexo de lidar, principalmente aqui nas redes sociais, mas eu tenho que falar, porque causa revolta, né? A gente vê a pessoa trabalhando enquanto os outros passam o dia todo só na criminalidade, buscando fazer o mal, e muitas vezes para a justiça ou para a própria sociedade aquilo ali está bem, está perfeito, né? Fulano é jovem, é menor de idade, né? Mas enquanto isso, quanta coisa ele está causando, e a gente como espírita deve se posicionar. Bom, pessoal, vamos então para o capítulo 14, e Humberto de Campos narra essa história assim. O orientador espiritual estava em plena reunião, utilizando-se de aparelho mediúnico. Então ele estava falando, o espírito estava incorporado, falando através de uma pessoa, e na plateia tinham 8 pessoas. E ele falava: meus amigos, é o culto do evangelho. Nós precisamos de companheiros que se disponham a ir na casa dos irmãos Silverini para socorrer essa família. O evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. Então aqui o espírito ele estava pedindo para que alguém se prontificasse para ir, aí aqui ele fala, para ir 2 vezes na semana na casa dessa família para fazer o evangelho no lar, né? Porque tinha ali um quadro grave e seria muito bom. E aí ele pergunta se tem alguém disponível. Mas ninguém respondeu. O espírito então perguntou nominalmente: meu amigo César, e você? E ele falou: eu realmente não tenho qualidades, eu sou um lobo em pele de ovelha. Eu estou aqui, na verdade, no centro espírita, por acaso. Eu sou, muitas vezes, rude demais, agressivo, violento, e eu não quero ir lá na casa agravar a situação. Júlia, e você? E ela falou: decididamente, eu sou a última. Reconheço que sou incapaz. Em casa, todos me falam que eu sou descontrolada, que eu sou falastrona, que eu não tenho estabilidade, então eu não posso ajudar nesse caso. O espírito olhou e falou: e você, senhora Anicia? E ela falou: eu sou mãe solteira. Eu não teria coragem de enfrentar tamanha responsabilidade e eu sou mãe solteira. O espírito então olha para outra pessoa e pergunta: Cláudio, e você? E ela fala: eu não posso porque eu sou obsediada, tem espíritos ruins na minha volta. O espírito perguntou então ao Souza: e você, Souza? Poderia? E ele fala: minha boa vontade é grande. Contudo, eu sofri uma pesada falência no ano passado. Eu fechei a minha loja. Eu tenho letras protestadas, muitas dívidas. Como que eu ia conseguir falar do evangelho? Graças a Deus, eu agradeço por não estar na cadeia. Imagina que eu vou ter tempo para conseguir me elevar. O espírito, o orientador, então olha para Ciro e pergunta: e você? Ciro fala: eu sou franco. Eu não passo de um animal. Sem um amparo da nossa reunião, eu já estaria na rua. Não tenho como ajudar. Não disponho de 2 dias na semana. O silêncio caiu pesado na reunião. Venâncio, o orientador espiritual, após refletir alguns momentos, retomou a palavra,
retomou a palavra e orou com inflexão. Profunda tristeza estava na sua voz. Rogou a Jesus encorajamento ao trabalho. Havia, porém, tanta amargura na voz do amigo espiritual que, ao término, o dirigente da casa indagou inquieto: Venâncio, por acaso você está bravo conosco? E ele falou: Não, de modo algum. E acrescentou ainda, falando: Cada um dá o que tem. Sei que vocês experimentam grandes obstáculos, mas se vocês estão aguardando asas de anjos para poderem auxiliar a terra, não encontrarão. Eu aqui, como orientador, sou uma alma humana e eu tenho que trabalhar, a fim de curar também as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo, e eu, sinceramente, não posso esperar esse tempo. E antes que os amigos falassem alguma coisa, Venâncio simplesmente se despediu e não voltou mais. Pessoal, então aqui a gente vê o nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente tem um objetivo de, eu vou fazer isso, por exemplo, vou dar palestra nas escolas, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer comida, vou distribuir para os moradores de rua. Precisava de alguém que fosse 2 vezes por semana ali, 1 horinha, para poder ajudar. Mas a gente, muitas vezes, não quer dispor desse tempo, de sair da nossa casa, seja no verão, no calor, seja no inverno, no frio. A gente não quer dispor desse tempo. Porque, claro, todos aqui tinham justificativas. Ou era porque tinha filho para cuidar, que era mãe solteira, ou porque a empresa fechou, ou por causa disso ou daquilo. Só que as oportunidades vão passando. E essa é uma história pra gente refletir, né, sobre isso. Até eu também. Todos nós estamos no mesmo barco. E a gente, muitas vezes, eu também, a gente usa muitas desculpas pra, depois, porque aqui, ó, ele fala, se vocês estão esperando asas de anjo, é o exato exemplo que as pessoas falam, não, quando eu tiver dinheiro, não, vou ganhar na Mega Sena, ou então, não, agora eu vou abrir uma empresa, vou ficar rico, aí eu vou poder ajudar muita gente, ou eu vou ganhar na Mega Sena, ou eu vou, enfim, passar no concurso, aí eu vou ajudar muita gente. E na verdade o Espírito fala, se vocês estão esperando ter asas de anjo, não adianta. A gente ajuda com o que tem. Se você ganha muito, você vai ajudar a mesma proporção que você ajudava quando ganhava pouco. Porque não adianta. Sempre a gente pode ajudar, seja materialmente ou então moralmente falando. E aí a gente fica esperando a melhor oportunidade ou então esperando. A gente vai no centro espírita, quer trabalhar no centro espírita, mas o dirigente ali nunca me chamou, nunca me convidou para ir para estudar, dar o passe. Mas será que a gente não está esperando que caia do céu? Será que não é a gente que tem que ir lá falar com ele? Fulano, quando precisar de alguém para ajudar no passe, ou para abrir a cortina do passe, ou para colocar água fluidificada, eu tô aqui à disposição, eu vou vir toda segunda-feira, eu vou vir aqui. Será que não é a gente que tem? A gente fica esperando que venha e que a oportunidade tá aí, só que muitas vezes a gente não abraça. Pessoal, o estudo já ficou longuíssimo, então vamos até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.